que é pecado? A definição de pecado é errar o alvo. Quando você deveria fazer alguma coisa e você vai para um outro lado, quando você deveria ir num caminho e você vai por outro caminho, quando você deveria tomar uma decisão e você toma outra, quando você deveria falar uma coisa e você fala uma outra coisa, então você pode estar cometendo o pecado. O pecado não é simplesmente errar o caminho. O pecado é quando você erra o caminho de forma a produzir algum desequilíbrio com o propósito, com a vontade, com a justiça e com o amor de Deus. O pecado é um mal que vai arruinando a nossa vida, que vai destruindo a nossa aliança com Deus, que vai manchando o nosso caráter, que vai seduzindo a nossa mente de forma a nos levar a viver em um outro mundo, uma nova ideia, um novo pensamento, completamente distante dos propósitos de Deus, completamente distante da vontade linda, boa, perfeita, agradável de Deus. O pecado faz a gente magoar quem está ao nosso redor. O pecado faz a gente perder as bênçãos que o Senhor tinha para a gente. O pecado traz consequências para as pessoas que a gente ama. O pecado inunda de incertezas aquilo que era certo. E quando nós lemos o Salmo 38, no versículo 3, diz assim: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. De que o salmista está falando? É um salmo de Davi. Davi está dizendo, olha, o pecado atinge os meus ossos. A parte mais resistente do corpo humano são os ossos. A pele, as cartilagens, os órgãos, tudo vai se deteriorando. E quando você abre uma tumba depois de muito tempo, não tem mais nada, nenhuma carne. As traças já comeram tudo, porém, o osso está lá. É o último componente a se deteriorar. É o último componente a ser exterminado pela natureza. O que Davi está dizendo é, olha, o pecado é tão terrível, o pecado é tão completo em malignidade, que ele vai naquilo de mais profundo, de mais resistente da minha vida. Não sobra nada. Nem os meus ossos fogem da influência do pecado. Ele pega minhas emoções, ele pega minha família, ele pega meus planos, ele pega meus sonhos, ele pega minha vontade, ele pega meu temor a Deus, ele pega tudo que me envolve. Quando Davi diz isso, ele está dizendo porque ele sabe o resultado do pecado. Algumas pessoas ainda acham que vale tudo para curtir a vida. Algumas pessoas ainda acham que a gente tem direito de viver a vida do jeito que a gente sonha, da maneira que a gente planeja, e que nós não temos que ter compromisso nenhum com o que Deus diz na sua palavra. Por exemplo, algumas pessoas saem fazendo sexo, namora 1, namora 2, namora 50, namora 100, vai ter sexo com todo mundo. A Bíblia diz que isso é um erro. E aí a gente vê que depois essas pessoas, quando vão para um relacionamento, tentando fazer um casamento feliz, fica muito difícil, porque deixaram um pedaço de si mesmas com cada leito que tiveram. Deixaram emoções, sonhos, planos,
geraram frustrações desnecessárias, ofertaram uma intimidade que não era própria para o momento, se magoaram, geraram vergonha, e aí vão tentar fazer um casamento dar certo. É mais difícil. Não é impossível, porque Deus pode tudo, mas é mais difícil. Algumas pessoas por dinheiro fazem qualquer coisa. Eu me lembro de um político que na prisão, depois de ter roubado tanto, mais tanto, mais tanto, ele chega à conclusão, eu acho que eu perdi a mão. Foi o comentário que ele fez e o carcereiro ouviu. Eu acho que eu perdi a mão. Tinha roubado milhões e milhões e milhões e milhões. Eu acho que eu perdi a mão. Para outra pessoa, essa pessoa disse assim, olha, eu sabia que eu tinha que parar, mas virou um vício. Pegar dinheiro virou um vício. A pessoa já tinha roubado o suficiente para viver uma vida anababesca o resto da vida, mas não. É o pecado. O pecado nunca para no lugar. O pecado nunca se estabiliza. O pecado sempre provoca a algo mais. O pecado é insaciável. O pecado é como alguém que bebe uma água do mar para saciar a sede. Vai ter mais sede ainda. Mas como que você lida com o pecado? Será que você acha que o pecado é uma coisa normal? Ah, mas o que é pecado? Pecado é tudo que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que está errado, está errado. Ah, mas o mundo pensa diferente, hoje ninguém mais pensa assim, todo mundo está fazendo. Olha, todo mundo está fazendo e todo mundo vai se danar. Todo mundo está pensando assim, todo mundo vai pagar o preço. Porque Deus é quem sabe a lógica da vida. Deus é quem sabe o que depois vai valer a pena e o que depois não vai valer a pena. Na hora do pecado é gostoso. Na hora do pecado é prazeroso. Se não tivesse um prazer, ninguém fazia. Só que a Bíblia mostra que existem alguns remédios amargos que valem mais a pena para que se tenha saúde depois do que alguns doces, algumas situações gostosas, porém, que fazem a gente passar mal, ficar doente, perder a vida. Então, o que eu quero dizer para você, fuja do pecado. Como disse o salmista, ele vai pegando tudo, vai até no osso. Ele quer pegar a tua vida. Se não é aprovado por Deus, fuja. Faça coisas que te ajudem a nem ser tentado. Se você andar perto da tentação, uma hora você cai. Fuja do ambiente da tentação. Que Deus te abençoe. Amém. Se inscreve no canal. Amanhã tem mais.